em Lucas 23, versículo 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, que a tua palavra lida, Senhor, ela seja revelada, seja traduzida, seja interpretada, seja inspirada, movida em nossos corações. Abençoa, Pai amado, a cada vida que aqui está, Deus, e que a espada de dois gumes penetre em cada uma das nossas almas, em nome de Jesus. Eu vejo nesse texto 3 jovens pendurados na cruz. Preste atenção, 3 jovens pendurados na cruz. Qual argumento que eu tenho para dizer que são jovens? Jesus tinha 33 anos de idade. 33 anos e um pouco, né? Talvez 33 anos e meio, no máximo. Era a idade de Jesus quando ele foi crucificado. De acordo com as estatísticas da época, a mortalidade era muito grande e a expectativa de vida muito pequena. Havia epidemias, o índice de violência era muito alto, sem contar as guerras. Então, os homens viviam em média 40 anos. Morriam jovens. Aqueles malfeitores, então, provavelmente ainda eram jovens. E aí nessa cena, você contempla comigo 3 jovens pendurados numa cruz. Cada um na sua cruz. E eles conversavam. Só que um dos jovens, ele olhou para Jesus, que também era um jovem, estava ali, olhou e falou assim: por que você não sai daí? Sai dessa, cara. Vamos dizer assim. Aquele jovem assim arrogante, aquela pessoa assim, né, que estava ali debochando de Jesus, e não estava vendo nem a sua própria situação, sem temor de Deus. O outro jovem demonstrou ser um rapaz bom. E ele falou assim: que isso? Nós estamos aqui pagando pelos nossos erros. Que diz a Escritura também, que eles eram malfeitores, eram ladrões, e por isso eles estavam ali. E você ainda fala isso? E aí ele virou para Jesus e falou: Jesus, lembra de mim quando você entrar lá no seu reino. Quem sabe tem um lugar para mim lá no seu reino. E aí Jesus falou para aquele jovem: hoje mesmo você estará comigo no reino de Deus. Irmãos, essa cena da crucificação de jovens, ela acontece todos os dias no Brasil, hoje, na data de hoje, e todos os dias do ano, morrem assassinados 32 jovens por dia. Todos os dias são mortos jovens em nosso país. Todos os dias do ano, 32 jovens. Multiplica isso por 30. Vai dar mais de 900 por mês. Vai dar quantos por ano? Assassinados. Sem contar vítimas de suicídio, que são muitos jovens, um número imenso de jovens que se suicidam porque não vem esperança para a sua vida. Jovens que talvez numa brincadeira no trânsito, um minuto de bobeira, perdem a sua vida. Jovens que talvez contraem doenças, o alcoolismo, por exemplo, as drogas. Irmãos, quantos jovens estão na cruz? Mas não na cruz de Jesus. Na cruz por causa do pecado, por causa da sua própria condição. Eu queria refletir aqui com a igreja nessa noite, sobre essas 3 cruzes, que esses 3 jovens pegaram. E aí eu gostaria de dar um nome para cada uma delas, para você entender. O que tem crucificado muitos jovens aí. E qual seria a opção para cada um de nós
quando nós também estamos na nossa cruz. O primeiro jovem, eu vou falar que ele estava na cruz da delinquência. Por que da delinquência? Ele se tornou um delinquente, ele não estava nem aí, ele queria fazer tudo de errado mesmo, ele queria roubar, queria matar, fazer o que desse na telha dele ele queria fazer. Ele queria fazer qualquer coisa. E aí ele caiu na delinquência. O que é delinquência? Delitos, né? E aí, queridos, quantas vezes nós também somos delinquentes por causa do nosso pecado? Quando nós pecamos, nós também nos tornamos delinquentes. A cruz, a condenação de crucificação era uma pena de morte para pessoas que tivessem cometido crimes hediondos, né? Principalmente, e era uma pena exemplar para que as pessoas vissem aquela pessoa pendurada e falassem assim: olha, eu não quero ninguém na minha família daquele jeito, eu também não quero ir para lá. Mas aquele jovem, ele se tornou um delinquente, não estava nem aí, nem para a cruz não. Tanto é verdade que ele debochou da sua própria condição e da condição de Jesus, do seu companheiro. Não teve nem naquele momento que ele deveria se humilhar, ele não se humilhou. E aí ele estava ali naquela cruz, justamente por causa da sua delinquência. Irmãos, nós temos visto isso acontecer. Quantos jovens, talvez, né, perderam o juízo, estão aí na roda de escarnecedores, não têm temor de Deus, estão perdidos no mundo, perdidos no vício, nas drogas, na prostituição, na violência. E aí qual é a consequência? O alto índice de mortalidade entre jovens, que praticamente supera o de adultos. A grande maioria dos jovens que morrem no Brasil, queridos, é de até 19 anos. De até 19 anos. É a maioria dos jovens que morrem. Ou seja, aqueles que ainda nem começaram a sua juventude, podemos dizer, ainda estão na adolescência. E já morrem porque estão levando a cruz da delinquência. Estão assumindo isso, vivendo isso. E aí estão se matando e se crucificando a sua vida ali, nessa situação. A segunda cruz, eu vou chamar de cruz da inconsequência. Porque o segundo jovem, você percebe nele um rapaz, gente boa. O outro abusou de Jesus, debochou de Jesus, né? E ele pegou e falou assim: que isso, rapaz, olha a nossa condição. Ainda teve humildade de pedir Jesus, reconhecer Jesus como rei. Jesus não estava com aparência de rei, queridos. Ele estava ali com a coroa de espinho na cabeça, todo machucado, sanguentado, estava numa situação talvez pior do que a dele. De tanto que Jesus apanhou, porque Jesus era o alvo daquele momento. E aquele jovem foi um rapaz humilde, pediu a Jesus que lhe preparasse um lugar. Mas por que então aquele rapaz estava ali? Por causa da inconsequência. E que isso acontece com os jovens? De repente o jovem não é um delinquente. Ele não é um criminoso, não está no mundo das drogas, nem da prostituição, nem do vício. Mas de repente, num momento de inconsequência. O que é isso? Não mediu a consequência. O que eu vou fazer aqui? O que vai acontecer lá na frente? De repente você já parou para pensar que o que você faz hoje, lá na frente você tem consequências? Irmãos, é inevitável. Aquilo que nós colhemos hoje foi o que nós plantamos ontem. E nós vamos colher amanhã o que nós plantar hoje. E muitos jovens não estão colhendo nada porque não plantaram nada. E talvez por causa da sua inconsequência. Como exemplo que eu dei, de repente no trânsito, quantas coisas têm acontecido, quantos crimes, quantas mortes prematuras, por causa de um minuto de inconsequência. O cara que vai dar um racha, ele quer correr, ter o prazer, a emoção da velocidade, e aquela inconsequência custa a sua vida, e a vida talvez de outras pessoas. E aí muitos jovens estão se crucificando pela sua inconsequência. Não mede as consequências. De repente aquele segundo rapaz era um cara gente boa, era um rapaz legal, mas ali estava na hora errada, no lugar errado, com a pessoa errada, estava no meio de más companhias, e ali ele colheu a consequência e foi crucificado junto com aqueles malfeitores. E aí, queridos, tem muitos jovens também nessa cruz aí, atualmente. Muitos jovens perdidos, tanto na delinquência, como na inconsequência. De repente, o rapaz pensa assim, uma moça, não sou gente boa, mas dá bobeira para ver o que acontece.
As consequências são pesadíssimas. Mas aí, queridos, a terceira cruz é um terceiro jovem. E esse terceiro jovem era Jesus. Ele não merecia estar naquela cruz. Aliás, aquela cruz não era dele. Aquela cruz era de outro jovem, que o nome dele era Barrabás. O único que tinha nome na história aqui, dos outros jovens, é Barrabás. Aquela cruz seria para Barrabás, que era um ladrão, né? Que era um rebelde. E aí, queridos, Barrabás achou assim, levei vantagem desse tal de Jesus. Talvez Barrabás até assistiu aquela cena e pensou assim, ele que vai no meu lugar. Mas na verdade Jesus não estava apenas no lugar de Barrabás. Ele estava no lugar de cada um de nós. Ele estava no lugar do jovem da esquerda, do jovem da direita. Ele estava no lugar de cada um de nós. Ele estava no lugar também de Barrabás, porque Jesus também morreu por ele. Mas Barrabás não levou vantagem sobre Jesus. Não levou. Não levou. Porque Jesus sabia que a sua cruz, sabe qual a cruz que era de Jesus? A cruz de Jesus é a cruz da obediência. Ele foi para a cruz por obediência. Você vê que na cruz, na véspera, aliás, Jesus pede, Senhor, se possível, passa de mim, que eu não vá para a cruz, mas se não seja feita a tua vontade. Jesus estava na cruz por quê? Por obediência. E ali ele morreu por cada um de nós, obedecendo ao Senhor, para salvar nós da nossa delinquência, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos crimes e também das nossas inconsequências. Quantas vezes fazemos coisas sem pensar, quantas vezes caímos em armadilhas e somos inconsequentes. E aí ele trouxe para nós e ele falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Mas não toma a cruz da condenação não, porque a cruz, queridos, é um símbolo de maldição e condenação para aquele que está no pecado. Mas para aquele que obedece a Jesus, para aquele que crê em Jesus, se tornou um símbolo de bênção, porque Jesus morreu e na cruz ele nos salvou para nos dar a bênção da salvação através da sua obediência. E aí eu gostaria de perguntar aqui nessa noite. Temos 3 cruzes. Você pode levar uma cruz assumindo seus próprios erros, pagando pelos seus próprios pecados. A cruz da delinquência. Como tantas pessoas morrem nos seus pecados e não abrem mão para poder reconhecer que é um pecador. E a pessoa morre como pecador sem se arrepender. Também tem a cruz da inconsequência. Que a pessoa diz assim, tá bom, eu vou ser crente, pastor. Eu vou para a igreja, eu sei até cantar. Mas ela não vê as consequências da vida, como é que você está vivendo. Que não adianta só você vir à igreja. Nós temos que levar essa terceira cruz, que é a cruz da obediência. Obediência, gente, não é coisa fácil. É fácil? Não. Obediência crucifica a gente, sabia? Quando a gente obedece, às vezes dói, sabe? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu queria fazer outra coisa. Eu estou fazendo isso aí. Mas se você está machucando às vezes, obedeça. Porque Jesus falou, leve a sua cruz. Cada um daqueles que me seguem, tome também a sua cruz. Só tem uma coisa. Não tem como você ficar sem cruz. Não tem como. Qual cruz você vai escolher? Você vai escolher a cruz da delinquência? Você vai morrer nos seus pecados? Vai escolher a cruz da inconsequência? Não vai pensar, não vai levar a sério, não vai tomar uma decisão? Ou você vai escolher a cruz da obediência? Por mais dolorosa que ela seja, ela tem uma recompensa, sabe qual que é? A ressurreição. A ressurreição é o prêmio da obediência. Quero que você agora feche seus olhos. Eu quero falar para você, Jesus ele leva a cruz com você. Quantas vezes estamos errando, cometendo delitos,
nos tornamos delinquentes com nossas palavras, com nossos pecados. Quantas vezes somos inconsequentes por não pensar, por não refletir, por não querer mudar. Dói muito ser crucificado. Dói muito ser crucificado. Mas a cruz da obediência, ela nos dá a bênção da ressurreição. Eu te convido em nome de Jesus, tome a sua cruz, mas não tome a cruz errada. Que o Senhor faça essa obra na sua vida. Qual cruz você vai escolher? Pai amado, nesse momento, Senhor, eu quero orar, Pai amado, por tantos jovens que aqui estão. Jovens, ó Pai, de todas as idades. Pai amado, de todas, Pai amado, famílias, ó Pai, aqui representadas. Meu Deus amado, nós queremos te pedir perdão, ó Pai. Por quantas vezes, Deus amado, cometemos delitos, ó Pai, e estamos, ó Pai amado, sofrendo por eles o preço da crucificação e das consequências. Mas muitas vezes também, Pai amado, nem mesmo as consequências nós medimos. Quantas vezes, Pai amado, nós nos perdemos, ó Pai amado, e não vigiamos, não estamos atentos ao que acontece na nossa vida. Queremos pedir, Pai, nos ensina, Pai, a obedecer, ó Pai, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que nos crucifique o ato de obedecer, mas que nós venhamos a obedecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, não deixe a sua cruz. Amém?